Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando a sua vida, ministrando o seu coração, e que bom podermos, passo a passo, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Como lhes falei ontem, Deus quer obediência e não sacrifício. Deus quer submissão à sua palavra, à sua orientação. Jesus Cristo retratou isso categoricamente, dizendo: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu quero hoje celebrar com você em Oséias, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, para o texto que eu chamo a sua atenção, para a gente poder celebrar em nome de Jesus a palavra de Deus. Diz assim: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe fui e multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão, o meu mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. Numa palavra figurada, que é o livro de Oséias, Deus está falando ao seu povo por intermédio figurado de um relacionamento, de um casamento, que é o do próprio profeta Oséias. E dentro do contexto, falando ao seu povo, ele está dizendo que o Senhor abençoou o seu povo com tudo o que ele precisava para subsistir. Esse é um preceito bíblico. Existem muitas pessoas que buscam resultados, buscam a bênção sem buscar o abençoador. Como a palavra diz, esses sinais seguirão os que crerem, Cristo disse. Tem gente que segue os sinais e não creem para que os sinais os sigam. Então a Bíblia também diz em Mateus 6,33, quem fala é o próprio Senhor Jesus, relembrando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que vocês precisam para subsistir vão ser acrescentado a vocês, segundo o contexto do capítulo 6 de Mateus. E aqui o Senhor está retratando ao seu povo que tudo que ele precisou, quem nutriu foi o próprio Senhor. Só que o povo, olhando para aquilo que eles conquistaram, para aquilo que tinha na mão deles, não reconheceram que Deus havia feito aquilo. Atribuíram todo o seu sucesso, toda a sua sobrevivência, todo o seu êxito a Baal, um ídolo feito de material, madeira ou qualquer outro material, e levantaram um ídolo para dizer que aquele ali era o Deus deles. Então Deus diz na palavra: já que você atribui, falando ao povo, que tudo que você conquistou, tudo que está aí diante de vocês, não foi eu quem dei, mas foi Baal quem fez, que nem vida tem, então tá bem. Então eu vou tirar o que eu dei e vocês ficam com o que Baal deu para vocês. Ou seja, com nada, com o engano, com a mentira, com a fraudulência. E Deus então disse: eu vou tirar o que eu dei e vocês atribuem a Baal o que vai ficar para vocês. Porque já o que eu dei, vocês dizem que não fui eu, então fiquem à vontade. E assim Deus fez. E assim o povo ficou sem o provimento daquelas coisas. Isso é uma história, isso é algo que está escrito, é algo que aconteceu. E o que eu e você podemos pensar sobre isso aqui? Você é o tipo de pessoa que, quando tem algum êxito, você atribui a Deus? Ou você é o tipo de pessoa que, quando passa uma dificuldade, uma enfermidade, qualquer tribulação, diz: onde está Deus? Porque Deus deixou isso acontecer. Qual é o tipo de atitude que você tem diante dos êxitos e das adversidades que você pensa ser êxito e adversidade? Você é o tipo de pessoa que acha que os seus êxitos foram conquistados por você ou por qualquer outro ser que não seja Deus? E quando vem adversidades, você
reclama e murmura de Deus, qual é o tipo de atitude que você tem? A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia também diz que sim, passamos por adversidades permitidas por Deus, que são resultados da nossa alienação, do nosso distanciamento do próprio Senhor. Quando nós não atribuímos os nossos êxitos ao Senhor, Ele então retira, Ele deixa de nos abençoar. Como você tem levado a sua vida? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você consegue admitir hoje que todo o êxito na sua vida veio da mão do Senhor? Você consegue compreender que adversidades que você passa e dificuldade, elas vêm e elas são resultados de mais atitudes suas? Ou você é o tipo de pessoa que mata no peito e diz que as coisas boas foi você quem fez e pergunta para Deus por que estou passando por esse problema, por aquele problema quando passa as adversidades? Esse texto é claro, é uma retratação da nossa vida hoje e de coisas que nós precisamos pensar com seriedade. Eu vou repetir. O meu povo não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal, para fazer imagem para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão, o meu mosto, no seu determinado tempo, arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a nudez. Ele não tem o direito de fazer isso, já que uma ou outra pessoa não reconhece que foi ele quem lhe deu? Qual a lição que a gente aprende? A Bíblia diz para darmos ao Senhor a glória devida, celebrarmos ao Senhor, agradecermos a Deus, sermos gratos ao Senhor, porque é da mão dele que provém toda a nossa subsistência. Relembrando o Salmo 23 diz que quando o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma. Então, quem está me nutrindo é o meu pastor, é o Senhor. Então eu tenho que atribuir a Ele todo o êxito e não a qualquer outra coisa e não a mim também, a minha inteligência. Vamos lembrar de Jeremias 9, 23 e 24? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se alguém quiser gloriar-se, glorie-se nisso e me conhecer, saber que eu sou Deus e que executo justiça e juízo e justiça na terra e beneficência, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, é um convite nesse momento ao reconhecimento de que Deus é aquele que nutre a nossa vida. E quando eu reconheço isso e atribuo a Deus o resultado das bênçãos que vêm e estão presentes na minha vida, essas coisas são mantidas porque eu me mantenho em relacionamento com Ele. Eu tenho a bênção porque o Deus da bênção está presente na minha vida e eu reconheço Ele dessa forma e o amo e o sirvo. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.